Então, galera, ó, geometria e números irracionais. Ó, os números que são quebrados sem ordem são chamados de números irracionais. Ó. São quebrados totalmente sem ordem. E qual foi o impasse que foi criado para adotar-se uma nova família, os números irracionais? Desejou-se encontrar o valor dessa diagonal aqui. Ó. Como é que você calcula isso aqui, tendo um quadrado de lado 1? O maior lado ao quadrado é a soma dos quadrados dos dois menores, quando o triângulo é retângulo, quando tem um ângulo de 90 graus. Por que isso? Por conta do teorema de Pitágoras. Ó. Esse teorema diz que a hipotenusa, que é o maior lado, ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, né? É igual à soma dos quadrados, ó, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. É igual à soma dos quadrados dos outros dois quadrados menores. Então, calculando o valor do d, ó, d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, que vai ficar 1 vezes 1, né? Então, d ao quadrado é igual a 2, d é igual a raiz de 2. Agora, qual foi o problema que criou isso aqui, ó? O raiz de 2 é um número irracional. Ele é um número quebrado sem ordem. Não confundir raiz quadrada de 4, é 2. Mas a raiz quadrada do 2 não existe. Portanto, todo número que não tem raiz quadrada, ele é um número irracional. O número π é um outro exemplo de número irracional, que a gente vai ver mais adiante. Como é que você calcula a raiz quadrada de 7 com aproximação? Você tem que procurar os quadrados perfeitos. No caso, ele está entre raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 9, que são dois quadrados perfeitos, são números que têm raiz quadrada. Quem tem raiz quadrada? O 1 raiz quadrada de 1 é 1, o 4 raiz quadrada de 4 é 2, o 9 raiz quadrada de 9 é 3, o 16 raiz quadrada de 16 é 4. Então, esses números têm raiz quadrada, vocês têm que saber. Portanto, o 7 está entre esses dois quadrados perfeitos aqui, ó. Nesse sentido, a raiz de 7 está entre 2 e 3, que a gente pode dizer que é 2,6. Quem é a raiz quadrada de 7 com aproximação de 0,1? 2,6, que vai dar 6,76, o que é perto de 7. Se eu colocar o 2,7, não dá certo porque passa, ó, vai ficar 7,29. Tá certo? Um irracional importante, que seria o π. Bem, o π você vai dividir o comprimento, tá? O tamanho de uma linha que foi esticada no pneu pelo diâmetro do pneu de caminhão. Aí você vai ter o π. Você pega uma linha e faz uma volta no pneu de caminhão, tá bom? Você tem um valor, né? É o comprimento do pneu. Pega essa linha e passa bem no meio do pneu. Você vai ter o diâmetro dele. O diâmetro é a soma de dois raios. Imagina um pneu de bicicleta. Ele é cheio de raios, né? Se você pegar dois raios, você tem um diâmetro. Então, você vai ter sempre esse valor aqui, ó, que é o π. Se você dividir o tamanho de uma linha que foi esticada em uma moeda pelo diâmetro da moeda, você vai também ter esse mesmo valor. Então, não importa o tamanho da circunferência. Se você dividir o comprimento dela pelo diâmetro dela, você vai ter o π. Para ficar bem claro o que é comprimento e o que é diâmetro, tá? Vamos aqui. Ó, galera, aqui nesse ventilador, o comprimento dele é isso aqui, ó. Você pega uma linha e mede aqui assim, ó. Você tem um comprimento dele, tá? E o que seria o diâmetro? É o que passa aqui bem no meio, ó. Então, se você dividir o comprimento pelo diâmetro, como eu disse, imagine uma linha aqui, ó, passando aqui, ó. Essa linha vai ter um tamanho, né? Imagine outra linha passando bem aqui no meio, essa linha vai ter um tamanho, né? Tá certo? Então, dividindo o comprimento pelo diâmetro, você vai ter 3,14 como resultado. Ou seja, π é sempre o comprimento dividido pelo diâmetro, ó, sempre. Ou seja, o comprimento é o produto do diâmetro pelo π. O diâmetro é a soma de dois raios, uma bicicleta, né? Somar dois raios, você tem um diâmetro. Então, o comprimento de qualquer circunferência é 2 vezes o raio vezes o π. Família dos reais, o que seria isso? Ó? Bem, números naturais são números positivos.
os números inteiros, que é outra família de número, eles podem ser positivos e negativos, só não pode ser quebrado. Os números racionais, eles podem ser positivos, negativos, tá? E podem ser quebrados também, ó. Beleza? Agora, são quebrados com ordem, tá? Ó, a ordem é essa aqui, é o 6 repetindo. E números irracionais, que é outra família de número, são os números quebrados sem ordem, ó. O que é que são números reais? É a junção de todos. Tá certo? É a junção de todos os números, tá bom? Então, ó, você tem naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, que é a junção de todas as famílias. A família do natural está dentro da família dos inteiros. A família dos inteiros está dentro dos racionais. Os irracionais, ó, que são os números quebrados sem ordem, não está dentro da família de ninguém. Só dos reais. Tá bom? Se você tiver esse símbolo aqui, ó, significa não usar o zero. Isso aqui significa os inteiros não positivos. Esse aqui, ó, os inteiros não negativos. Então aqui, ó, você conta só os positivos, tá certo? Que seria potência. Potência é uma relação de multiplicação, ou seja, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. E não 3 mais 3 mais 3. Isso aqui é a base, ó, isso aqui é o expoente. Isso aqui é o modelo de potência. O expoente diz quantas vezes a base vai multiplicar ela mesma, tá? Então, ó, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 é 7 elevado à quinta potência, tá? Propriedade de potência, multiplicação. Você soma os expoentes. Agora, entenda. Se você tiver um expoente negativo, você vai somar um negativo, que você tem. Então, mais vezes menos dá menos. Aí, nesse caso aqui, ó, você vai estar diminuindo realmente. Vai dar 7 elevado a menos 1, tá? Na divisão, você vai diminuir. Ora, se na multiplicação você soma, na divisão você diminui. Então, aqui no caso fica 11 menos 3, que dá 8. Entretanto, se for um sinal negativo aqui, ó, no final você vai somar, porque você vai diminuir um valor negativo, ó, e menos vezes menos dá mais. Cuidado com isso, tá? Se tiver parênteses, você multiplica por 2. Se não tiver parênteses, ó, for uma potência dessa maneira aqui, ó. Isso aqui, ó, 2 elevado a 3, que é 8. Cuidado com isso, tá? Se tivesse um parênteses bem aqui, ó, aí você ia multiplicar o 3 pelo 2. Como não tem, você faz 2 elevado a 3, que dá 8. Aqui você aplica a propriedade distributiva, ó, que S vezes P e S vezes Q. Tá? O exemplo é esse aqui, ó. A justificativa disso aí, ó, você pode tomar com esse modelo aqui, ó. 8 à quinta é 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Dividido por 8 ao quadrado. Arrisca tudo que é 8 dobrado, 8 elevado a 3, tá? Potência com expoente negativo ou zero. Esse número aqui, ó, você vai fazer o seguinte, você vai inverter a fração, ó, inverter o sinal. Não era negativo? Aí fica positivo, tá? Aqui é elevado a 1. Você inverte duas vezes, tá? Ó. E por que isso? Porque se eu multiplicar por 4 elevado a 1, isso aqui, ó, é 4 elevado a 0, né? Porque menos 1 mais 1, você soma os dois, né? Dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. A gente vai ver por quê. O resultado é esse aqui, ó. Aí, para compensar, você vai multiplicar por 5 sobre 4. Primeiro você multiplica dessa maneira, depois dessa aqui, ó. Para compensar. Entendeu? Então, qual é o resultado final? 5 sobre 4. Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui, ó. Você vai inverter a fração e vai inverter o sinal. Aqui tem um positivo, porque quando não tem número é um que existe, tá? Todo número elevado é igual a 1, a 0 é igual a 1, ó. Todo, tá? E por que isso? Porque o zero não é 1 menos 1. Então fica A dividido por A sobre 1. Que A dividido por A dá 1. Tá? O que seria notação científica? É você resumir número muito grande ou número muito pequeno. Então, se você pegar o modelo
O modelo de notação científica é esse aqui, ó. O A, ele está entre 1 e o 10. E esse aqui, ó, pertence aos inteiros. Pode ser positivo ou negativo. Qualquer número, tá? Então, esse número aqui da frente, ó, está entre 1 e 10. Então, o que é que eu tenho que fazer com esse número aqui, ó? Eu tenho que deixá-lo entre o 1 e o 10. Então, eu não posso colocar a vírgula bem aqui, não, ó. Porque se eu colocar a vírgula bem aqui, vai ficar menor do que 1. E nem colocar a vírgula bem aqui, ó, depois do 4. Por quê? Porque senão vai ficar maior do que 10. Então, a vírgula tem que ser bem aqui, ó, 3,4. Quando eu coloquei a vírgula bem aqui, para ela voltar para o local dela de origem, que é esse aqui, ó, ela vai ter que andar 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Para a esquerda, ela estava bem aqui, ó. Ficou bem aqui, né? Para voltar para a origem, então tem que andar 4 casas para a esquerda. Nesse sentido, vai ficar 3,4. Tá, anda para a esquerda. Ó. Então, qual a solução? 3,45 vezes 10 elevado a menos 10. Por que menos 10? Porque para ela voltar para o local, ó, ela tem que andar 4 casas para a esquerda. E por que você coloca a vírgula bem aqui, ó? Por que não tem que ficar entre 1 e 10 do modelo? Tá bom? Quando você colocou a vírgula bem aqui, ó, para ela voltar para o local, tem que andar 4 casas para a esquerda. Já um número muito grande vai ser o contrário. Deixar entre o 1 e o 10, 7,2, né, ó. Aí, para ele voltar para a origem, que é bem aqui, ó, que no começo ela estava aqui, né, ó. Todo número tem uma vírgula lá direito. Então, ele vai ter que andar 9 casas para a direita. Como é para a direita, fica positivo. Aí a resposta vai ser essa aqui. Esse número aqui, ó, é igual a esse aqui, ó, tá?